Oi, terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, lembra do nosso último combinado que eu iria gravar uma aula com vocês, né? A gente teve uma aula ao vivo e agora eu vou gravar uma aula com vocês falando sobre a Primeira Guerra Mundial. Antes disso, gente, é importante relembrar para vocês as atividades que têm que ser entregues, certo? Já reenviei o link certo, mas posso reenviar de outra vez. Se alguém tiver alguma dúvida, manda o recadinho lá no e-mail para a gente poder conversar. Mas não deixem de enviar para mim as atividades de vocês. Um ponto importante dessas atividades é quando vocês estão enviando foto, tá? Procurem bater a foto de uma forma que eu consiga enxergar, sem cortar as linhas, sem cortar as palavras, também não consigo ler, certo? E aperte bem o lápis ou faça de caneta, porque assim fica mais fácil para que eu consiga entender o que está escrito. Tudo bem, terceiro? Então, vamos lá. Vou compartilhar com vocês aqui, então, uma tela. Certo? Vocês estão vendo? Tá? É um PowerPoint, a gente vai começar falando um pouquinho aqui, o período que vai se lançar a Primeira Guerra Mundial, que é de 1914 a 1918. É muito importante nesse contexto, gente, vocês conseguirem compreender quais foram os antecedentes da Primeira Guerra Mundial. Então, o que aconteceu, o que estava acontecendo no mundo para que levasse a esse movimento. Então, eu vou puxar lá atrás, tá? Ó, eu tô indo bem lá atrás. Eu venho com o movimento de revoluções, que vocês lembram que vocês estudaram no passado, Revolução Francesa, Revolução Inglesa e a Revolução Industrial, que é o ponto marcante para a Primeira Guerra Mundial, né? Porque como que você vai falar de guerra sem falar de ferro, sem falar de arma, sem falar praticamente aí a ideia da questão da indústria. Então, foi muito importante mesmo esse êxito da indústria, certo? E além da questão da indústria, nós temos também a intenção desses países que estão lá no topo europeu, que era basicamente França e Inglaterra, querendo o quê? Querendo dominar territórios. Por quê, gente? Enquanto mais territórios você tem, mais poder você tem. Só que pensa na Europa, pensa no continente europeu. Né? O que você vai conseguir aumentar do seu território ali? Não tem. As nações, as nacionalidades já estavam ali divididas, né? Já estavam organizadas, não tinha o que se fazer. Né? Era uma guerra que eles lutam por terra, lutam por território, mas que as conquistas ali em relação ao território são bem poucas, né? Até inviáveis, no caso. Então, a gente tem que repensar esse contexto de guerra. Uma outra coisa importante também, né, que eu gosto muito de falar, eu não estou fazendo esse feedback com vocês, mas pensar, né, na guerra, o que tem por trás dela. Então, o que a gente... A guerra ela não é só o soldado que está indo lá para frente, né, da batalha. Por trás desse soldado tem os seus familiares, o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, os seus filhos, tem uma nação inteira, tem o país, né, tem a sua vida, tem o seu trabalho. Então, tudo isso é deixado de lado para lutar por algo que muitas vezes, principalmente você pensando no contexto de Primeira Guerra Mundial, você nem vai ter muito feedback, né? Porque a ideia era o quê? Conquista de territórios. Tudo bem? Então, vamos falar dos antecedentes. Começa aqui com uma frase, tá? Somente aqueles que nunca deram um tiro, nem ouviram os gritos e gemidos dos feridos, é que clamam por sangue, vingança e mais desolação. A guerra é o inferno. E eu adoro essa frase, gente, porque hoje, na atualidade, né, a gente escuta muito falar sobre isso. Então, ai, guerra, ai, arma, vamos nos armar, vamos, né, fazer guerra. E aí a pessoa não sabe o que tem por trás, né? Lembrando sempre que quem está aí nessa imagem que vocês estão vendo, por exemplo, são seres humanos, tá? E são pessoas com sentimentos, são pessoas com família, são pessoas que deixaram para trás tudo que tinha para estar lá, morando dentro desse buraco aí, que a gente vai chamar do quê? De trincheiras, né?
a gente ainda pega uma questão muito delicada na Primeira Guerra Mundial, que é o quê? A questão do gás, tá? Que a gente vai falar um pouquinho lá na frente. Vamos para os antecedentes, então, certo? Primeiro, pessoal, a gente vai lembrar dessa belle época, né, em francês, até eu falar. O nome é escrito assim mesmo, certo? Em francês. Que vai de 1871 até 1914. Que a gente vai pegar ali aquele boom da Revolução Industrial, tá? O início da Revolução Industrial, do progresso tecnológico, do progresso científico, e tudo estava correndo relativamente maravilhoso para todo mundo. A vida caminhava super bem, paz, prosperidade, né? Muitas pessoas, a grande maioria das pessoas ali da Europa, com um padrão de vida muito alto, um padrão de vida elevado, um investimento muito forte em reformas sociais, em saúde, educação, transporte. Então, tudo isso vai fazendo com que a sociedade consiga ir caminhando, né, e tendo o seu percurso. Então, vai todo esse período aí. Percebam, professor, então não teve conflito nessa época? Opa! Sim, teve conflito. E um desses conflitos vai ligar com o que vocês estudaram no passado, que é o quê, gente? A luta por direitos trabalhistas. Aqui a gente está falando do quê? Do surgimento do trabalho, né? Então, os operários se organizam para quê? Para lutar aí por melhorias, certo? A ideia também muito forte do nacionalismo, então as nações começam a se formar, então você tem ali a França, você vai ter, por exemplo, assim, Portugal, Espanha, França, Inglaterra, se formando como países muito fortes, e aí você, né, no primeiro momento, e agora no segundo momento, com, né, esse movimento da indústria, você tem um outro país que também está se formando, né? Enquanto a França e a Inglaterra já estavam no patamar lá na frente, né, Portugal e Espanha nas explorações por aí, você tem um outro país que começa a se formar agora, né, nesse boom, nesse progresso, que é a Alemanha. Tá? Então, a Alemanha é um país, né, guardem bem esse nome, que vai ser aí o calo no sapato tanto da França quanto da Inglaterra. Busca de novos mercados consumidores é importantíssimo, porque eu tenho a indústria, eu tenho a matéria-prima, eu tenho um produto, mas eu não tenho para quem vender. Eu preciso de pessoas que possam consumir, comprar. Né? Quando você pensa no sistema capitalista, você tem que automaticamente ligar aqui na sua mente que o capitalismo está ligado diretamente à ideia de consumo. Se você não consome, se não tem o consumismo, né, esse padrão aqui não pode ser mantido. O padrão de quem? Dos grandes capitalistas. Então, eu preciso de consumidores. E além de consumidores, né, eu também preciso de um negócio chamado matéria-prima, que é algo que vai servir lá o ferro, o próprio carvão que, né, vai acabando lá, né, diminuindo na Inglaterra, entre outros materiais. E aonde que eu vou encontrar esses materiais? Aonde que eu vou? Para que lado que eu vou? Eu vou para onde, gente? Para os continentes que eu possa dominar. No caso, a Europa vai para África, Ásia, certo? E também, sem ter guerra, tá? Eu vou começar a fazer um negócio chamado paz armada, que é o quê, gente? É um investimento muito grande em armamentos. Porque a todo momento se pensava ali no início de um conflito, que poderia ter um possível conflito. Mas, né, tudo era muito assim obscuro, ninguém, né, era claro em relação a essas questões, mas, opa, tudo bem, não tem nada aí, né, na sociedade, claro, mas eu vou me garantir, eu vou me armar. E aí você tem Inglaterra investindo pesado em armamento, França investindo pesado em armamento e a Alemanha, que acabou de se formar como uma grande nação, também um grande exército, um grande armamento. Tá? Ela não fica para trás.
É, a gente tem aqui o aumento das tensões, né, que podia ser verificado desde o final do século XIX. Então, isso é muito importante. Por quê, pessoal? Porque para um país estar aqui no topo, tá? E aí você nem escuta falar dos Estados Unidos. A gente está só fechando aqui na Europa. Pense no continente europeu. E você tem dois países aqui que estão, né, ali sempre no front, que é a Inglaterra e a França. Então, quando entra um terceiro país, que é a Alemanha, aí o caldo engrossa. Aí não vai ser interessante ter um terceiro país para dividir essa riqueza, para dividir esse território, para dividir esse poder, tá? Então, sempre vai ter aquela ideia do conflito, da guerra. Nós temos, então, a formação de dois blocos, tá? Como que isso acontece, gente? A todo momento, esse movimento de guerra, de conflito, né? Sempre falando sobre isso. Nós temos aqui no continente europeu, deixa eu pegar aqui o mapa para vocês entenderem. Deixa eu ver se o mapa está aqui, peraí. Deixa eu ver se tem um mapa. Aqui, o mapa. Para vocês entenderem, nós temos aqui, ó, tá vendo? O Império Austro-Húngaro. A gente vai lá no mapa atual para vocês verem como que esse império ficou dividido, como que está a divisão dele hoje. Ele foi todo retalhado, o Império Austro-Húngaro. Abaixo do Império Austro-Húngaro, você tem aqui o Império Otomano. E você tem aqui, né, um grande país com um grande território, que é a Rússia. Ao outro lado, você tem Espanha, Inglaterra. E aqui em cima, Alemanha. Gente, olha como que era dividida, né, a Europa. Agora, foquem nesses territórios que têm impérios, tá? Esses impérios aqui vão ser questionados a todo momento. Por quê? Porque, como assim, gente? Eu quero terra, eu quero território. Como assim um país, um imperador administrando todo esse território? Sendo que, dentro do Império Austro-Húngaro, quem estava aqui nesse redor não tinha a mesma etnia, a mesma cultura, até mesmo a mesma religião do próprio Império Austro-Húngaro. Então, começa-se a ter esse questionamento. Não, isso não é justo. Por que esse senhor aí está nesse poder, né, dominando tudo isso, e nós aqui, França querendo vender, França querendo comprar, e Inglaterra a mesma coisa, tem algo errado aí. Vamos discutir isso daí. Aí, numa certa noite, num certo dia, num certo momento, você tem a tão falada, né, morte do Francisco Ferdinando, tá? O Francisco Ferdinando, gente, é esse aqui, ó, esse senhor aqui, tá vendo ele? Barbudo, bigodudo, é esse aqui. O Francisco Ferdinando, vamos voltar para o mapa para vocês entenderem. Voltei para o mapa. Ele é filho do imperador do Império Austro-Húngaro, tá? E o imperador fala assim pro Francisco, Francisco, ó, quero que você vá até Sarajevo, tá vendo aqui, ó, Sarajevo? Esse país aqui, porque você vai reunir os sérvios, ó, a Sérvia, Montenegro, Albânia, Romênia, você vai reunir todos os países que estão aqui embaixo e nós vamos formar uma grande nação. A Sérvia falou o quê? Hã? O que ele acha que ele quer? Ele quer vir aqui, porque o que o imperador pensou? Gente, peraí, olha o que a França está fazendo, olha o que a Inglaterra está fazendo. Não, tem coisa errada aí. Então, quando o imperador, o filho do imperador, vai para negociar, né, para se reunir, para poder formar essa grande nação, terroristas, que eram totalmente contra o poder do imperador austro-húngaro, atravessa, né, aqui a fronteira, sai da Sérvia, vai até Sarajevo e mata a sangue frio. Quem mata quem? Aqui, ó. Eles estavam aqui nesse carro, aqui tá é o Gavrilo, né? Que foi o assassino do imperador, tá? Do filho do imperador, do Francisco Ferdinando. E aí teremos o estopim da Primeira Guerra Mundial. Então, é importante dizer que isso aqui, esse momento foi o estopim. Mas, né,
O que vai contar em relação à Primeira Guerra Mundial é o quê, gente? É os antecedentes. O povo países se armando, países querendo território, países querendo consumidores, países querendo matéria-prima, né? E para complementar todo esse discurso, essa questão ainda, você tem um terceiro país que quer ali, ó, tá pau a pau com França e Inglaterra. Vamos pensar França e Inglaterra, que vem, ó, Revolução Francesa, Revolução Inglesa, Revolução Industrial. Aí chega um país boom, que é a Alemanha, já cresce, já nasce grande, já nasce um país forte, com um exército muito forte. É tão forte que a Alemanha ela tem o seguinte papel. A Alemanha ela organiza um exército e vai até a França e toma um pedaço do território francês. Então, isso foi assim, a gota d'água. A França estava com ódio mortal dos alemães. Bom, que ela chegou, você estava na fila do pão, você chegou ontem aqui, já tá desse jeito, já tomou território meu? Ah, não, aí não, aí tá demais, né? Voltando aqui. Quando acontece a morte do Francisco Ferdinando, voltando lá aqui, ó, no nosso slide, tá? Quando acontece a morte em Sarajevo do Francisco Ferdinando, o imperador falou assim, foi lá na Sérvia, aqui, ó, Sérvia, falou assim, ô, vem aqui, meus queridos. Eu quero um posicionamento de vocês. Eu quero que vocês peguem esse homem, mate, faça qualquer coisa, prenda. E os sérvios falaram assim, não vão fazer nada. Ah, vocês não vão fazer? Então é guerra. Agora, olha o Império Austro-Húngaro, o tamanho. E olha o tamanho da Sérvia. Quem ia ganhar a guerra, gente? É óbvio que é o Império Austro-Húngaro. Né? Assim, em relação a tamanho, a poder, a questão de armamento, o Império Austro-Húngaro ia ganhar essa guerra. Só que aí a Sérvia pensou, não vou, né, abraçar isso aí sozinho de jeito nenhum. O que o Império Austro-Húngaro fez? Voltando aqui em cima, foi atrás das suas alianças, tá? Então, o Império Austro-Húngaro, né, que tinha, que queria o poder, que queria satisfação, fala assim, guerra na Sérvia. A Sérvia fala, opa, e agora? Ferrou, né? Não posso voltar atrás, tem que fazer alguma coisa. O que a Sérvia faz? Vamos voltar de novo no mapa. Ó, sempre indo e voltando para vocês entenderem. A Sérvia vai pedir ajuda para um país que é muito próximo culturalmente deles. Tanto em relação à cultura, etnia, religião, N coisas, tá? É uma junção de proximidade muito grande, que era a Rússia. Então, a Sérvia vai lá e fala assim, Rússia, aconteceu isso, 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 eu preciso da sua ajuda. Aí a Rússia, né? A gente vai falar um pouquinho da Rússia mais lá na frente. A Rússia fala assim, e agora? Porque a Rússia é grande, só que a Rússia vivia ainda, gente, num momento de sistema feudal. Lembra da época do feudalismo? Era a Rússia. Tudo no campo, não tinha indústria, muito precário, muita pobreza. Arma, meu Deus do céu, não tinha. A Rússia fala assim, agora, eu não posso segurar isso sozinha. Né? Eu vou ter que pedir ajuda para quem tem poder. O que a Rússia faz? Vamos voltar aqui, lá, indo e vindo, vindo e indo. Vão ficar até tontos, né? Olha só. Não, esse aqui não, aqui é melhor. Esse mesmo. Isso. O que a Rússia faz? Chama dois países potentes, França e Inglaterra. Nós vamos ter a formação dos blocos, a Tríplice Entente, que é formado por Inglaterra, França e Rússia. Do outro lado, você tem um império, tipo assim, meu Deus, agora o que vai ser de mim, né? Se eu tenho a Rússia, ok, né? Porque a Rússia não mandava nada, não tinha muita coisa. Mas imaginem o armamento de França e Inglaterra. Né? Foi algo impactante. Então, o que acontece com a França e a Inglaterra? Se unem junto com a Rússia para deter o Império Austro-Húngaro. O Império Austro-Húngaro, que não queria ficar para trás, foi lá e chamou dois países para apoiá-los, que foi quais? A Alemanha, que tinha uma treta muito grande com a França, né?
e também a Itália. Então, você tem aqui, ó, dois movimentos. Aí, do lado, percebam que os conflitos, por exemplo, qual o conflito da Alemanha com a Inglaterra? Mercado consumidor. Os dois estavam ali, gente. Isso a Inglaterra não aceitava, porque a Inglaterra começou a indústria anos-luz atrás da Alemanha. A Alemanha ela já cresce grande, ela já cresce com indústria organizada. Então, a Inglaterra não aceitava isso, né? Dividir esse mercado consumidor. Você tem Alemanha e Itália, vezes Inglaterra e França, em relação ao neocolonialismo, né? A ideia de território, dividir esse território, dividir territórios, dominação de outros territórios. Então, vai ter esse impasse entre Alemanha e Itália, vezes Inglaterra e França. Você tem também a Alemanha, que foi lá e tomou o território da França. Lembra que eu falei? Que território foi esse? A Alsácia-Lorena. E aí, você tem a Rússia, tá? Que tinha um impasse muito grande ali com o Império Austro-Húngaro. Por quê? Por causa da região eslava, que é aquela região do Império Austro-Húngaro que eu mostrei para vocês no mapa. A grande maioria da população que está lá é mais próxima da Rússia em relação à etnia, à cultura, do que ao próprio a própria Hungria, né? O próprio território que está ali. Então, a Rússia sempre, né, nunca aceitou esse império existente lá. Então, esses são os atritos que vai ter. Se puderem anotar, tá? Vocês voltam um pouquinho. Bom, nós temos essa disputa entre esses países, né? Como eu falei, o estopim, a morte do Francisco Ferdinando. E aí você vai ter as fases da guerra, tá, gente? Primeira fase foi de movimentação, tá? Das forças ofensivas contra ofensivas, então aquele equilíbrio também, né? Não tinha ali que estava ganhando, não existia um equilíbrio entre os dois. Depois da segunda fase você tem a questão das trincheiras, que é o símbolo, tá, gente, da guerra. Os caras ficavam anos ali dentro, né? Morando naqueles buracos. E a terceira fase, que é a entrada dos Estados Unidos. Que aí, gente, o bicho pega. E um ponto importante de falar aí, você tem a entrada dos Estados Unidos e a saída da Rússia, tá? E a Rússia sai por quê? Porque primeiro que a Rússia nem tinha que estar nessa guerra, porque para que ela quer território? A guerra é para conquistar território. Para que a Rússia quer? Ela não dava conta do território dela, né? A pobreza era muito grande na Rússia. E, num segundo momento, a gente tem também a Alemanha, tá? Para tirar a Rússia da guerra, manda para lá vários não, né? Manda para lá um homem chamado Lenin, que está indo lá na Rússia para levar as ideias do socialismo científico, né? Que é implantar o socialismo na Rússia. Acabar com o poder da monarquia, dos czares lá na Rússia. A gente vai falar muito sobre isso já, acalme-se. E implantar o socialismo. Então, a Rússia sai da guerra, porque tinha que tomar conta desse problema que estava tendo lá, né? Conflitos internos na Rússia a todo momento. A Rússia não tinha por que estar nessa guerra, tá? Perdendo, muita gente morreu, muitos morreram aí na guerra, o povo tá ficando, se rebelando. E, por outro lado, você tinha quem? Os Estados Unidos, que adentram na guerra. E aí, gente, é importante falar que os Estados Unidos sempre participou da Primeira Guerra, assim, sempre de uma forma indireta. Como? Vendendo muitos produtos para a Europa. Então, essa venda de produtos faz com que os Estados Unidos também se torne um dos países mais ricos, tá? Bom, aqui a gente explica a primeira fase, todos os momentos. É importante falar um pouquinho também do grande armamento bélico que surge nesse período, tá? Nós temos aí, num primeiro momento, a questão dos gases, que é produzido pela Alemanha, tá? Então, o gás mostarda e esse número de mortes era, né, absurdo que você tinha lá. E, por outro lado, você tem também, depois, o tanque de guerra, que surge também na Primeira Guerra Mundial, certo? Uma coisa que eu queria falar... Bom, o Brasil tem uma pequena participação no conflito, tá? Do lado, sim, da França, da Inglaterra. Então, é uma participação tímida, mas entra aí para poder ajudar esses países. E aqui você tem algumas imagens em relação à Primeira Guerra Mundial. Tá?
No dia 6 de abril, em 1917, os Estados Unidos declaram guerra contra os alemães, que eram seus aliados. Então, por quê? Vamos pensar um pouquinho, gente. Quem comprava muito produto dos Estados Unidos era a Inglaterra e a França. A Inglaterra e a França eram grandes compradores dos Estados Unidos. E por conta do gás, né, que os alemães inventam, eles começam a ganhar, a matar muitos soldados. Eles estavam aqui no topo ganhando essa guerra a todo vapor, por conta dos gases. E aí, os Estados Unidos falaram assim, gente, se acontecer da Inglaterra e a França perder a guerra, o que vai ser de nós? Porque eles devem, né? Eles vão nos pagar. Então, nós temos que fazer algo. Então, um dos motivos que faz com que os Estados Unidos entrem na guerra a favor de França e Inglaterra é uma questão muito econômica também, tá? Para quê? Para derrubar a Alemanha. E a Alemanha também comprava dos Estados Unidos, mas assim, muito, muito pouco a nível que França e Inglaterra compravam. Então, tudo, roupa, água, alimento, tudo vinha de lá, nesse período da Primeira Guerra Mundial. Então, os Estados Unidos têm essa preocupação e entra na guerra para quê? Para destruir a Alemanha e para fazer com que França e Inglaterra ganhassem a guerra e pudesse, sim, ali pagar com as suas dívidas, tá? E a gente já vai falar um pouquinho lá na frente, nosso próximo tema é a Revolução Russa, né, com foco na Rússia, desculpa. E o fim da guerra foi muito decisivo em relação aos Estados Unidos, né? Porque os Estados Unidos ele traz armamentos mais fortes. Qual arma-chave que os Estados Unidos traz para destruir ali? O tanque de guerra. Já existia tanque, mas ele traz um tanque mais acessível. Não, inúmeros tanques de guerra, mais acessível que pudesse entrar ali naquele lamaceiro que era essas trincheiras, tá? Em 1918, a Alemanha isolada, sem força para aceitar os combates, desiste, né? E aí você tem aqui a assinatura de um acordo de paz, do armistício, né? Sendo que a Alemanha foi culpada de toda a Primeira Guerra Mundial. Então, guardem bem essa frase. A Alemanha foi culpada de toda a Primeira Guerra Mundial, tá? E é obrigada a assinar um negócio chamado Tratado de Versalhes. E aí já jogo para vocês essa questão, já jogo para vocês essa pesquisa. Vocês vão pesquisar, né, lá, o que foi, como que se movimentou esse Tratado de Versalhes, o que realmente aconteceu com o que estava falando ali no Tratado de Versalhes, nesse documento. Então, uma das questões é, sim, né, a devolução da Alsácia-Lorena para a França, tá? A Alemanha vai ficar desolada, acabada, destruída, certo? Então, eu deixo aqui um dos pontos que é muito triste falar, né? Que é o número elevado de morte, a questão das novas armas, metralhadora, gases tóxicos, lança-chamas e projetos explosivos. A gente tem assim, uma tecnologia muito avançada em relação à Primeira Guerra Mundial. E uma coisa que eu sempre falo para vocês, que são tecnologias ligadas ao quê? A arma, né? Por exemplo, são tecnologias que hoje, para nós, não tem interesse nenhum. Então, será que precisa de uma guerra para ter uma grande tecnologia, para se ter uma grande tecnologia? Tá? É algo que eu deixo aí esse pontinho de interrogação na cabecinha de vocês. Bom, gente, a questão da fome, né? As regiões afetadas foram, assim, muito incisivas, né? Sofreram muito com isso. Então, se perdem diversas estruturas econômicas, plantações, estradas, portos, fábricas, enfim. Os países vão ser devastados, tá? Uma economia muito direcionada somente à guerra. E aí você tem um país que está fora desse eixo de Europa e que só produz, né? Que é os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos está no boom. Os Estados Unidos está, né, se tornando uma grande potência com a Primeira Guerra Mundial. Então, é até importante a gente entender, né? Em que ponto os Estados Unidos se torna essa potência mundial. Um dos pontos aí vem da sua colonização e do outro ponto são as guerras, né? Que ela vem vendo esses produtos. Um ponto importante de falar também sobre a questão da mulher, né? Que a mulher sai da casa, sai dessa ideia de ser dona do lar para ir para a força de trabalho, né? Para ir para a indústria. Isso é o trabalho feminino muito forte, é muito marcante. Por quê? Porque os homens foram para a guerra,
Então, as mulheres tinham que ir para as indústrias, para as fábricas trabalhar, tá? E temos aí todas as consequências, né? As insatisfações, né? Os regimes totalitários, que tudo isso a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente, certo? A guerra custou mais de 307 milhões de dólares. Dessa soma, cerca de 56 bilhões de dólares foram gastos diretamente com a guerra. A guerra destruiu a vida industrial e comunitária de muitas e muitas cidades e aldeias. Tá? Em muitos países, o povo teve que depender dos alimentos fornecidos pelo governo. A Alemanha é o exemplo disso, certo? E a gente tem algumas imagens, tá? Da Primeira Guerra Mundial. E aqui um relato da participação brasileira, que é o presidente Venceslau, que declarou guerra à Tríplice Aliança sob forte pressão popular. Certo? É isso, gente. Conto com vocês aí para vocês assistirem a aula. Anotem tudo, tá? Semana que vem tem Geek, mas para a próxima semana, passando Geek, nós vamos ter aí então uma aula ao vivo para discutir um pouquinho esses conceitos, né? O que a gente falou aqui na aula gravada. Tudo bem? Deixa seu like, curta o canal para ficar legal. Brincadeira, gente. Beijo para vocês, pessoal. Bom final de semana aí. Estudem, façam esse geek com consciência, tá? Tchau, tchau.